Olá, estamos aqui em mais uma aula da semana Descomplicando a Orientação Profissional de Primeira Escolha. Hoje vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que isso implica num processo de escolha e como nós, orientadores profissionais, devemos atuar quando esse jovem chega até a nossa procura, né, de uma orientação profissional. Bom, particularmente existem situações muito diferentes umas das outras. Pode ser que esse adolescente chegue até você já com esse diagnóstico, né, de déficit de atenção, né, de hiperatividade, TDAH, né, ou que você, orientador, vai descobrir isso no processo de orientação profissional. Estou falando dessas duas formas porque é as que já chegou já até mim, que já aconteceu comigo durante os processos de orientação profissional. Então, eu já tive jovens que as famílias me procuraram porque ele estava com grande dúvida, com muita ansiedade, né, frente a uma escolha profissional devido ao caso de ser portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E já teve muitos, que aí eu tive mais esses índices de adolescentes que chegaram e não tinham esse diagnóstico e no processo de orientação profissional eu comecei a averiguar, a questionar, a suspeitar. Perguntei para eles, alguns falaram, olha, quando eu estava na escola, quando eu estava lá no 9º ano, meus pais foram chamados, mas aí eu nunca levei para frente, meus pais nunca quiseram me dar Ritalina, porque Ritalina faz mal, aí eu nunca tratei, então foi deixado de lado, e não fiz tratamento. Então, assim, existem várias situações. Mas vamos falar um pouquinho. O que seria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Consideramos que é neurocomportamental, né? É o comportamento. Ele tem grande dificuldade das funções executivas. Então, hoje já tem um olhar diferenciado nas escolas. As escolas já chamam esses pais, principalmente no 5º ano, né? Que eu digo que o 5º ano é o boom, né? Porque é quando entra mais disciplinas, maiores cobranças, não existe mais a tia, né? A tia deixa de existir, passa a ser a professora, os professores, né? E aí eles começam a não dar conta de tudo que a escola exige, cobra em referente aos estudos, né? Aí entra notas, aí entra organização da própria mochila, né, do próprio material, que ele não levou o livro de português, não levou o livro de redação, não levou a pesquisa que tinha que ser feita, ele não fez o dever de casa. Quando ele está até o 4º ano, a família dá esse apoio maior. Os pais arrumam a mochila, conferem material, ajudam, sentam do lado deles para fazer o dever de casa. Quando eles entram no 5º ano, assim, é muito rápido, é muitas mudanças ao mesmo tempo. Os pais começam a deixar de fazer isso porque acham que os seus filhos têm que ser responsáveis e começar a estudar sozinhos. Ao mesmo tempo, a escola também, a tia, como a gente fala, deixa de existir e nasce vários professores ao mesmo tempo, que não tem como eles darem conta de o caderno de uma criança especificamente ali. Então, esse adolescente, né, essa criança que se tornando um pré-adolescente, tem que tomar conta, tomar posse, ser responsável por toda essa estrutura escolar. E aí ele começa a não dar conta disso. Ele não leva o material, ele não faz as pesquisas, ele não faz as atividades, o rendimento dele escolar baixa, as notas caem muito. E aí a escola começa a perceber e geralmente chama os familiares. Muitos familiares vão em busca dessa averiguação. Eu trabalhei muito tempo em escola, então eu pedia para esses pais, nunca dei o diagnóstico, nós psicólogos não podemos dar diagnóstico, mas a suspeita, de acordo com os professores traziam, eu como também tinha uma conversa com a criança, chamava esses responsáveis e a gente encaminhava para uma avaliação neuropsicológica que vai dar o resultado exato dessa questão das funções executivas, ou o caso de um psiquiatra, né, infantil, no caso da criança, para perceber. E aí essa criança já começa a fazer um acompanhamento, as notas começam a melhorar, o rendimento dele escolar melhora, ele tem alguns direitos, né, de provas, fazer provas com maior tempo, dependendo do que a avaliação determina. Às vezes ele tem algum mediador ao lado dele para poder ajudar na leitura, quando são perguntas muito extensas. E, enfim, e aí ele chega até uma orientação profissional com esse diagnóstico. Então, esse jovem já faz total diferença para nós orientadores quando ele já chega com esse diagnóstico, né?
Porém, nós orientadores temos que ter um conhecimento maior sobre o déficit de atenção, porque se você não tem um conhecimento sobre isso, sobre o uso da medicação, qual a medicação que ele usa, se ele tem também algo relacionado à ansiedade, né, as comorbidades que a gente fala, ou depressão, se ele já tem essas informações todas que esses pais, esses responsáveis já trazem na primeira entrevista para você, orientador, você já tem como traçar um roteiro, como delinear esses seus encontros de uma forma mais assertiva, né? Quando não chega com você com esse diagnóstico, esse adolescente chega, né? Às vezes os pais falam, ele é muito preguiçoso, ele é relaxado. Você tem que ver a noção do quarto dele com os livros. Ele perde tudo, ele não encontra nada. As notas dele são péssimas. Até então ele tinha nota boa, agora ele está entrando no ensino médio. As notas dele é um fracasso. Se ele não mudar, se ele não deixar de ser preguiçoso, ele não vai passar. Aí todo mundo da escola vai passar, menos ele. Os amiguinhos dele vão passar, menos ele. Por que eu estou falando isso? Porque é um discurso meio que repetitivo. Né? Quando eu fico depois a sós com eles no primeiro já dia de trabalho, que eu questiono tudo isso, eu até falo isso para eles falam, como é que você sabe que meus pais dizem isso? Porque todos os pais acabam dizendo isso, né? É meio que protocolado, a própria escola também, às vezes, ela rotula esse aluno como preguiçoso, como desorganizado, como bagunceiro, porque ele não consegue prestar atenção na aula. Então, o que ele faz? Ele joga o papelzinho, ele levanta toda hora, ele começa a fazer piadinha pro colega do lado, ele tem que ir no banheiro toda hora. Então, assim, ele tem o comportamento dele é de não prestar atenção, ele não consegue ter foco. Né? Porque é isso, ele não consegue ter foco, ele não presta atenção. Se ele não presta atenção, como é que ele vai aprender? Se ele não aprende, como é que ele vai fazer uma boa prova? E aí nós temos que essa nossa escuta, né? Ela tem que ser muito assim, prestar atenção nessas palavras que os pais trazem em relação a isso. Se isso já vier na primeira entrevista, você pode até já checar com os pais, mas ele tem alguma questão de déficit de atenção, de hiperatividade. Ou você fica com essa informação para você, se for muito pouca, e nos encontros você vai perceber, você vai checar também com ele. Mas fala um pouquinho, como é que é a sua rotina escolar? Como é que você faz suas tarefas? Como é que você participa no trabalho de grupo? O que você pega de responsabilidade para você fazer? Como é que você se sente na hora das provas? Você consegue ler as provas, fazer tudo? Você faz as mais difíceis ou as mais fáceis primeiro? Como é que você elabora? Você consegue fazer todas as atividades da prova? Como são suas notas? Então, a gente faz essas perguntas para chegar a uma possível conclusão, né? Nem a conclusão, né? Uma possível diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí você tem que chamar esses responsáveis. Eu falo com eles primeiro, pergunto, né? E chamar esse responsável e falar, olha, é necessário que ele faça um acompanhamento, eu sugiro uma avaliação neuropsicológica ou algum psiquiatra. No caso, eu já tenho alguns que são especialistas nessa área, então eu já procuro indicar para esses profissionais que trabalham em parceria comigo e a partir desse diagnóstico a gente faz um diferencial no nosso atendimento, tá? Então, qual seria o diferencial no nosso atendimento? Eu acho não, tenho certeza. Nós temos que começar por nós, orientadores profissionais. Lembra lá os pilares do orientador profissional? Que é ter autoconhecimento, né? E entender o que nós estamos fazendo. Então, nós temos que entender sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se você não tem domínio nessa área, sugiro para você, não faça. Não fique com medo, não fique com vergonha. Olha, se ele já chega com esse diagnóstico, você pode chegar e falar, olha, eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, eu acho que eu não vou ajudar o seu filho tanto quanto ele precisa, então eu vou encaminhar para alguém que tenha um conhecimento maior sobre essa dificuldade dele, porque é a necessidade dele. Você pode fazer isso não vai dizer que você é incompetente, que você é incapaz. No meu caso, eu pego, eu atendo, eu descubro, eu chego um possível diagnóstico, porque nós não podemos dar diagnóstico, repetindo, e encaminho ele para. Já me chegou um caso de um autista. Eu falei, não, olha, você me desculpa, mas eu não tenho um conhecimento profundo sobre autismo, principalmente autismo relacionado à orientação profissional. Então, eu vou
vou conversar com alguns amigos, perguntar se tem alguém que tenha conhecimento maior sobre isso, porque a gente tem que entender o que estamos fazendo. Não é só entender de orientação profissional. Chega a ser até repetitivo nas minhas aulas, mas assim, é entender quem é esse adolescente que chega até você. E se esse adolescente é portador de algo diferencial, você precisa dar assistência a essa dificuldade, a essa limitação dele, tá? Se você aceite. Você quer estudar, você quer aprender, você vai correr atrás, você vai procurar. Existem artigos, existem mini cursinhos sobre déficit de atenção, existem especializações maiores sobre esse conteúdo, ou autodidata, você vai procurar, você vai estudar mais sobre isso, vai pedir ajuda, como muitas vezes eu pedi ajuda às minhas amigas psiquiatras. Dá para você me dar uma dica? Dá para você me passar algum texto para eu ler? Já fiz lives com psiquiatras falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, não significa que nós não podemos fazer, mas nós temos que procurar esse tipo de informação. Nós temos que ter domínio sobre o transtorno para nós podermos ajudar esse jovem, tá? Não é só saber teoria e técnica de orientação profissional. É entender quem é esse adolescente que chega até você. Bom, aí a grande preocupação às vezes dos orientadores mas quais as técnicas que eu vou usar? Tem algum livro que tenha técnicas exclusivas para trabalhar com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não conheço, mas vou dar algumas dicas para vocês. As técnicas, elas podem ser até as mesmas que nós usamos com o nosso orientador, né? Com o nosso orientando ali de primeira escolha, com esse adolescente de 16 anos. O diferencial é como nós vamos aplicar essas técnicas, né? Voltando, não adianta nós ficar aplicando testes para saber áreas, porque isso para eles é muito amplo, né? Não descartando alguns testes, eu uso o EMAP, né? Que é de escala de maturidade referente a uma escolha profissional, porque geralmente eles são imaturos, não é todos, tá? Mas a maioria deles a gente pode englobar como imaturos, porque eles têm essa dificuldade que vem lá de trás, né, essa imaturidade referente a fazer escolha na vida dele. Ele tem dificuldade de escolher a roupa que ele vai usar, ele tem dificuldade de vamos aonde, que filme vou assistir. Eles mudam de ideia muito rápido. Não, agora eu quero isso aqui. Não, agora eu não quero mais isso aqui, agora eu quero isso. E, enfim, isso já faz parte, né, da dificuldade deles. Então, quando a gente fala escolher uma profissão, é como eles falam, ferrou, não sei, não tenho a menor ideia, né? Então, nós podemos, né? Eu uso, em alguns casos, o EMAP, que é para saber em que momento ele está, como que ele está envolvido no processo de escolha, no processo de conhecimento, no processo com ele de conhecimento sobre si. Então, isso é muito importante. E online, eu aplico as técnicas que ele possa fazer aqui e agora, naquele momento. Então, são técnicas que ele possa interagir comigo ali, estar presente junto, assim. Se você der muita atividade, muitos questionários extensos, longos, e que ele tenha que responder em casa, ele não vai lembrar, ou ele vai fazer pela metade, e aí como é que fica o trabalho? Não fica com qualidade, você não está ajudando, você está simplesmente caminhando ali com ele na dificuldade dele. Então, eu procuro no método online fazer as atividades junto com ele, ele vai respondendo, eu vou digitando, eu mesmo digito, compartilho a tela com ele, né? Eu uso o Zoom, compartilho a tela com ele, ele vai escolhendo, eu vou marcando, eu vou registrando com ele e a gente vai fazendo junto. Se for no presencial, você faça também junto com ele, né? Na sala, né? No presencial, como a gente fala, né? Ah, mas aí ele tem que pesquisar. Ele tem que pesquisar. Você vai sugerir para ele, você vai mandar o site para ele, ele vai pesquisar. E preferência trazer. E aí eu vou abrir alguns parênteses aqui. Como que eu faço? Alguns casos, principalmente quando eu percebo que ele não está conseguindo fazer, eu já combino com ele que eu vou pedir ajuda aos pais. Então, eu entro em contato com esse responsável e falo, olha, eu dei uma pesquisa para ele fazer. Não é para você fazer com ele, mas você pode perguntar para ele, olha, você já fez o trabalho para a Eunice? Olha, você já fez o trabalho, que não é para a Eunice, né, que é para orientação profissional? Olha, quarta-feira é sua sessão. Ajudar ele nesse entorno, que é o que a gente pede muito nas escolas. Essa equipe multidisciplinar, né, que é da escola e que é da própria família. Então, eu peço ajuda a esses pais.
Outra coisa que eu combino com ele, olha, eu vou te mandar um aviso, tá? Então, método online, eu mando pelo Zap. Você tem que fazer essa pesquisa, você tem que selecionar o que mais te interessa, usa uma cor para o que te interessa, uma cor para que não te interessa, e eu mando no Zap. E já tive alunos que comentaram, mas eu vou ser babá dele? Não, você não vai ser babá dele. Quando você pegou o caso, você já sabia que ele era um portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu posso dizer que isso está incluso no seu trabalho. Se você descobriu ao longo do processo e vai dar continuidade no processo, você aceitou da parte de dar continuidade, isso para mim também está incluso no seu trabalho, porque ele precisa disso. É óbvio que ele precisa de ajuda, ele precisa de um acompanhamento, talvez ele precise de um uso de medicação e até mesmo de um, paralelo a isso, a um trabalho de acompanhamento terapêutico que possa ajudar ele a ser funcional nas suas funções executivas. Alguém que trabalhe estratégia com ele, que ele possa organizar um planet lá falando segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, como que eu me organizo para estudar, como que eu me organizo nas minhas tarefas extracurriculares, como que eu posso fazer isso. Então, eu sugiro também, óbvio, um acompanhamento terapêutico para que ele possa ter esse andamento, esse processo com maior qualidade. Contando que ele está na sessão com você, método online, através daqui, da câmera do aplicativo, aí ele fala assim, Eunice, tem uma coisa para te mostrar, lembrei agora, deixa eu pegar minha prova aqui que eu vou te mostrar. Aí ele levanta, aí ele volta, sem contar quando ele pega a cama, que ele te mostra o quarto, o guarda-roupa dele, as coisas dele, e você tem que fazer o quê? Fulano, volta, olha só, nosso tempo tá passando, eu preciso de você agora aqui sentadinho na minha frente, vamos lá. Então, também tem que ser atividades e técnicas lúdicas, onde que ele possa se sentir ali motivado, ele tem que ter motivação para estar ali. Porque senão é igual às escolas, como a gente falou lá do ensino médio, assim. O quanto as aulas são desmotivadoras, enquanto esse adolescente não tem motivação para estar sentado ali olhando. O nosso trabalho é a mesma coisa. Se nós formos usar técnicas ali, que ele tenha que sim, não, letra A, letra B, letra C, ele não vai interagir. Ele não vai conseguir interagir com você. E aí existe, né, alguns direitos que eles possuem, né? Mas esses direitos só são adquiridos quando ele vai até um psiquiatra que passa essas orientações para eles. Eles têm no Enem 1 hora a mais de prova, né? Eles têm que apresentar esse diagnóstico quando eles fazem a inscrição e nessa inscrição eles conseguem ter esse direito adquirido de 1 hora a mais de prova, que, em suma, eles são direcionados depois por turmas onde ali, digamos, todos são portadores, todos têm o diagnóstico, todos têm esse direito de 1 hora a mais de prova, porque aí não fica naquilo que um acaba, sai primeiro, e aí aquilo começa a gerar ansiedade nele, porque todo mundo está saindo menos ele. Então, ali é uma sala onde que todos têm 1 hora a mais de prova. Então, eles acabam num tempo meio que comum a todos para poder fazer. Sem contar que existe a dificuldade do Enem, aquelas perguntas, aqueles textos gigantes que eles têm que lerem para poder responder. Então, se ele faz um acompanhamento, se ele está tomando Ritalina ou uma outra medicação, que existe outras também, a Ritalina é a mais conhecida, mais apavorante, os pais têm medo de dar, que seu filho fique viciado, que seu filho fique dependente, mas naquele momento isso vai fazer uma diferença na vida dele. Porque o que é que ele não tem? Foco. E o que o remédio vai fazer? Ajudá-lo a ter foco. Ele ajudando a ter foco, ele vai conseguir ler com mais atenção e chegar ao desenvolvimento de uma prova melhor do que aquele que não tem, que ele não faz uso de alguma medicação. Somado a isso, eu não estou falando que é só medicação. Tem que ter medicação e um bom tratamento, um bom acompanhamento psicológico, que seja também com um profissional que tenha conhecimento, que vai ajudar ele a desenvolver habilidades e técnicas para o seu dia a dia, para que suas funções executivas se tornem melhores e que ele possa desenvolver uma atenção dentro da sala de aula, uma organização na sua mochila, no seu material escolar. Eu tô agora com uma menina de 14 anos que está entrando, né, o ano que vem vai para o ensino médio,
e que a gente está trabalhando essas questões. Ela já começou a fazer o tratamento, ela já começou a fazer o uso da medicação e, assim, toda a sessão ela me leva às provas, porque ela tá muito feliz, porque ela fala assim, antigamente eu não fazia, eu não tirava nota boa, eu não conseguia, só tinha nerd na minha sala. E eu descobri agora que eu também sou nerd, né? E uma das questões que eu e a psiquiatra conversamos na escola, e a escola perguntou, será que ela não vai se sentir mal em sair da aula na hora da prova? Porque isso existe. Tem alguns adolescentes que eles se sentem mal em saírem da sala na hora de prova, fazer prova em outra sala. Por quê? Porque o tal que hoje é bullying, né? Que a gente chama de bullying nas escolas, os outros colegas começam a rir, não sei o que, vai fazer prova, não tem condições, não tem competência. E aquele jovem se sente inferior, a autoestima dele fica muito baixa e aí ele tem vergonha de fazer a prova separada. Porém, os que fazem a primeira vez, eles se sentem muito bem. É o caso típico dessa menina e de vários outros que eu teria para contar aqui para vocês, o quanto eles relaxam, porque eles têm essa hora a mais que eles conseguem fazer. Eles não, professor nenhum dá resposta para eles, professor nenhum dá nada mais para eles. Mas como ele já está fazendo um acompanhamento psicológico e psiquiátrico com a medicação, em casa ele já consegue se organizar, em casa ele já consegue fazer o quadrinho dele do dia e horário de estudo, e com isso ele consegue chegar na prova, ele só precisa de um tempo maior para fazer. E com isso a autoestima dele levanta, ele vai se sentindo cada vez mais motivado e ele se sente capaz de passar numa prova de vestibular, numa prova de Enem, que até então, às vezes, para ele é considerado incapaz. Eu nunca vou conseguir. Talvez eu tenha que fazer uma faculdade particular, porque eu nunca vou conseguir. E aí isso melhora a autoestima, eles se motivam e eles conseguem. E isso é muito gratificante. Pelo menos eu considero muito gratificante para mim, enquanto orientadora profissional, poder ajudar. Mas o recadinho que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês têm que ter conhecimento. Se vocês não tiverem conhecimento, enviem para algum outro colega, não peguem, porque não adianta vocês dominarem técnicas e somente teorias de orientação profissional. Vocês têm que ter domínio sobre esse transtorno TDAH, que se esse jovem chega até você ou se você percebe isso no caminho, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês e deixar bem claro para vocês também que não ter foco não é não ser inteligente, não é não ser capaz. É só não conseguir sem um tratamento específico, ok? Encerramos por aqui nossas aulas. Espero que eu tenha contribuído com a formação de vocês e nos encontramos no curso do FOP, Orientação Profissional de Primeira Escolha, que em breve as inscrições serão abertas. Obrigada!